sem dúvida, uma das tecnologias mais consagradas da dermatologia. E ao contrário do que muita gente pensa, os tratamentos com laser estão cada vez mais modernos e eficientes. Para tirar algumas dúvidas sobre esse assunto, a gente recebe aqui no nosso estúdio o dermatologista e professor da Faculdade de Medicina do ABC em São Paulo, Dr. Simão Cohen. Muito bem-vindo, doutor, aqui ao nosso estúdio Axederma. Prazer recebê-lo aqui. Prazer, bom dia. Vamos começar falando, queria que o senhor contasse pra gente como é que foi a introdução do laser no tratamento de pele. Interessante essa sua colocação, porque a gente tem notícias do laser em medicina há muitos anos já, desde 1940, 1950, já existiam alguns ensaios tentando utilizar o laser em medicina. A partir de 1983, um autor muito famoso no nosso meio, no meio dermatológico e no meio da utilização dos lasers em dermatologia, Dr. Rox Anderson e Parrish, em 1983, eles conseguem elaborar um conceito novo dentro do laser. Antes, o laser não tinha nenhuma seletividade, vamos dizer assim. E a partir de um conceito novo de Rox Anderson, que se chama o conceito da fototermólise seletiva. Eu vou tentar explicar isso de uma maneira mais simples. É como se eu tivesse um bombardeio que eu quero atingir um determinado alvo. Eu consigo, com essa fototermólise seletiva, eu consigo atingir um determinado alvo sem destruir o que está em volta dele. É uma coisa muito certeira. E ele consegue elaborar o que a gente chama os alvos que o laser vai atrás. Então, é como se a gente consegue agora, a partir desse momento, o laser ser utilizado com seletividade. Quer dizer, aqueles princípios físicos básicos do laser, que é uma luz coerente, é uma energia luminosa amplificada, não é? E a partir disso, então, a gente consegue já vislumbrar os diferentes tipos de laser utilizados em diferentes doenças dermatológicas. A princípio, se começou muito mais no tratamento de lesões vinhosas, lesões angiomatosas, lesões manchas vermelhas de nascença, ou então manchas pigmentares, manchas escuras, às custas de melanina. Aí então os lasers começaram a ser utilizados com essa seletividade. Então agora sim, agora eu tenho um alvo e tenho um laser específico que a gente chama o comprimento de onda desse laser. Então, esse conceito da fototermólise me mostra que determinados comprimentos de onda têm uma absorção por determinados alvos específicos, que se chama cromóforos alvos. E quais são os principais cromóforos alvos que o laser vai atrás? Ele vai atrás da melanina, da pele, ele vai atrás da oxihemoglobina, dos vasos das manchas vermelhas, e aí a coisa começa a evoluir e vai atingindo outras áreas, não é? E aí, a melanina que existe na pele, e existe em algumas patologias congênitas, às vezes, de nascimento, existe um quadro que a gente chama de nevodiota, uma criança mostra uma mancha escura no rosto, a gente agora começa a tratar com laser. O laser, então, passa a ser utilizado onde tem cromóforo-alvo, tem melanina nos pelos. Aí surge, então, começa a surgir o laser, que vai ser utilizado na depilação. E começa a se remover pelos do ponto de vista estético, pessoas que têm um pelo esteticamente incomodativo, e doenças que se fazem acompanhar com pelos ultra desenvolvidos. Então se trata a remoção de pelos nessas doenças também que acompanham alguns tipos de doenças. A gente então vai evoluindo, e aí os lasers começam a serem utilizados, começou a se perceber que a ação do laser, que é uma energia luminosa, amplificada, conceito de Einstein, né, determinado lá atrás por Einstein, ela começa a se diferenciar. E também é importante ressaltar, o laser é uma energia luminosa, né? Laser é uma abreviatura de uma uma radiação de uma luz amplificada.
e, portanto, não tem os efeitos prejudiciais de uma radiação ionizante, raio-x, etc. Então, é muito seguro utilizar o laser para diferentes indicações, que hoje já se ampliaram muito. Então, começa a entrar os lasers para tratamento de rejuvenescimento, de peles que sofreram a ação do sol ao longo do tempo, no sentido de melhorar. Então, o laser começa agora a atuar no colágeno da pele. Esse colágeno se muda em função da irradiação do laser. E com isso, o laser passou a ser intensamente utilizado no rejuvenescimento da pele, pessoas que tinham rugas, etc., e outros problemas. E assim foi, até que se chegou a um laser. Eu estou dando uma evolução aproximada de como foi. Eu ia perguntar para o senhor como é que foi essa evolução. Porque... Eu estou mais ou menos colocando essa evolução. A partir disso, surge um laser que tem uma ação de resurfacing. Significa quase que um peeling a laser. Você consegue remover as camadas mais superficiais da pele e, com isso, com resultados estéticos impressionantemente positivos, um rejuvenescimento maravilhoso. Só que essa técnica, ao longo do tempo, se mostrou com muitas complicações. Apesar de um bom resultado, as complicações eram muitas e aí, então, passou-se a utilizar menos. Hoje, pouca gente utiliza essa técnica. Aí surge, para remediar essa possibilidade de complicações que esse resurfacing fazia, começou-se a pensar como se poderia obter esses resultados com o laser sem correr grandes riscos de complicações. O mesmo Rox Anderson, que aliás já esteve no nosso meio, em outros congressos aqui no Brasil, ele faz uma comparação de um laser que agora, antes o laser tinha um feixe contínuo, não sei se eu estou me fazendo claro. É como se você ligasse um feixe de luz e você ia destruindo o que está na frente. Esses são os lasers que a gente chama os lasers de CO2, que ele é um laser ablativo, se fazia uma verdadeira ablação. O mesmo Rox Anderson estava dizendo, ele agora consegue delinear um tipo de funcionamento, antes feixe contínuo de laser, agora ele começou a trabalhar com feixes pulsados. Isso que eu ia perguntar para o senhor, desculpa interrompê-lo, porque a gente viu que são muitas evoluções de lá para cá, né, desde que tudo começou. Agora, muita gente, principalmente os leigos, né, doutor, pensam que o laser é uma coisa só. Mas não é, são vários tipos, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente esses tipos. Claro, como eu já falei no início, os diferentes comprimentos de onda me levam a de diferentes tipos de laser, não é? Eu tenho, por exemplo, eu preciso trabalhar numa lesão mais profunda. Eu tenho comprimento de onda maior. Então eu tenho laser, que tecnicamente a gente chama o YAG laser, neodímio YAG laser, que ele me dá um comprimento de onda que se chama, que a gente chama na ordem de 1064 nanômetros. E tem outros lasers que me dão um comprimento de onda menor, 532. Quanto maior o comprimento de onda, mais profundo eu consigo penetrar na pele. Então, eu tenho que tratar, por exemplo, vou dar um exemplo comum, essas manchas que aparecem consequentemente ao sol, no dorso das mãos, não é? No rosto, que se chama tecnicamente de melanose solar, né? São manchas provocadas em pessoas de pele clara. Então, são manchas que na estrutura histológica da pele, elas são manchas que se localizam em nível superior, melanócitos, né, que produzem a melanina altas. Então eu não preciso usar um comprimento de onda muito longo, eu uso um comprimento de onda de 532 nanômetros, que vai atingir essa superfície. Mas eu tenho necessidade, por exemplo, de um laser que me atinja a derme profunda, aí eu vou para um comprimento de onda maior, 1064. Da mesma forma, eu tenho alguns lasers para, suponhamos, vamos tratar uma tatuagem. A pessoa tem uma tatuagem e quer remover uma tatuagem. A tatuagem, o pigmento da tatuagem fica na derme profunda. Eu preciso estar utilizando um comprimento de onda que atinja a derme profunda. Então eu tenho o YAG 1064. E no caso particular da tatuagem, uma modalidade de laser surge. Eu preciso de um feixe de laser que atue de uma maneira mecanicamente ativa. Ou seja,
Ele é um pulso de uma alta intensidade energética e aí vem o conceito de duração de pulso. Entenda que o laser é pulsado, ele está dando disparos e cada vez que ele chega na lesão que eu estou tratando, ele dura um pulso, ele dura 30 milissegundos e sai. 30 milissegundos e sai. No caso de tatuagem, por exemplo, eu preciso de uma duração de pulso extremamente curta. Quanto mais curto o pulso, mais eu agrido. Como eu tenho o pigmento da tatuagem, eu preciso fragmentar esse pigmento. Então eu utilizo uma duração de pulso extremamente curta. Antes a gente usava milissegundos. Agora tem a modalidade de lasers, que são os lasers Key Switch Laser, que a gente chama do inglês Quality Switched Lasers. Esses Key Switch Lasers são específicos para alguns tipos de lesões pigmentadas e principalmente nas tatuagens, porque ele vai promover uma duração de pulso muito curto, ele tem um efeito quase como se compara a uma martelada, e ele fragmenta, e essa fragmentação do pigmento da tatuagem é rastreada e é eliminada lenta e gradativamente, que vai clareando a tatuagem. E qual que é a diferença, doutor, entre o laser ablativo e o não ablativo? E aproveitando, o senhor já explica também entre o laser fracionado e o não fracionado. Pois não. Então, aí vem aquele conceito do laser fracionado. Aquelas inconveniências do resurfacing que eu dou, agora o fracionado. É como se eu tivesse um chuveiro e agora o laser ele entra como se fosse formando ductos, formando túneis, microtúneis na pele, atravessando a epiderme, atingindo a derme. Entenda que cada um desses túneis, eles vão sofrer um processo de necrose. O laser vai produzir uma destruição. E essa destruição agora vai precisar do tecido vizinho a esse túnel, não sei se eu estou me fazendo claro, ele precisa regenerar, restituir esses túneis que foram necrosados. E com essa restituição é dada pelo tecido que envolve esse túnel. E com isso você tem a formação de novos feixes colágenos, e esse colágeno, para restituir isso, acaba imprimindo uma retificação da pele com melhoras do aspecto estético. Para completar, esse tipo de laser fracionado, ele pode ser ablativo e não ablativo. É isso que você está me perguntando. O ablativo, ele seria fracionado e ablativo. Eu tenho lasers fracionados e ablativos que promovem uma destruição maior, uma necrose mais intensa, ele prejudica a epiderme, ao atravessar, ele prejudica mais acentuadamente do que o não ablativo. Então, algumas indicações eu uso o não ablativo, que eu viso principalmente apenas estimular o colágeno para induzir a uma recuperação do aspecto estético. Ou então, eu prefiro destruir mais, inclusive atingindo a epiderme, e para ter uma agressividade maior, dependendo de cada tipo de problema que eu estou pretendendo tratar. Então, esse é o conceito básico do que é fracionado. Então, você vai ver, eu usei um fracionado ablativo. O fracionado ablativo, tecnicamente, a gente está se referindo sempre a um tipo de laser que a gente chama um laser de CO2, ou então um herbio laser. São os dois que são fracionados e ablativos. Depois você tem outros fracionados, porém não ablativos, como é o caso de laser que funcionam no comprimento de onda de 1540, 1550. Então, essa é a principal diferença. Não sei se eu fui claro. É uma aula, né, doutor? Imagina. Espero que estejam entendendo. Não sei se eu estou sendo... Pois não. O que mais Agora, você quer fazer? em relação à dor e ao pós-operatório, esses lasers mais atuais, eles são melhores? Eles já ajudam nessa recuperação? Eles causam um conforto maior? Então, esse é uma das vantagens do fracionado não ablativo e fracionado ablativo. É o downtime que a gente fala, o tempo de recuperação. Antes, no resurfacing, o paciente ficava 1, 2 semanas secretando com curativos, era uma coisa que a pessoa precisava tirar 15, 20 dias de férias para poder se recuperar. A grande vantagem do fracionado, do ablativo e não ablativo, é que isso se tornou muito menos evidente, não acontece mais isso. O que acontece? A pessoa tem no máximo pequenas crostículas, utiliza-se normalmente, a dor é suportável, bem menor, né? E aí, às vezes, um anestésico tópico é necessário e suficiente para você fazer o procedimento.
você faz o procedimento, o paciente sai do seu ambulatório, do seu consultório, vai para casa e tem 3, 4 dias, fica um pouco inchado, um pouco avermelhado, pode se formar algumas crustículas, que em uma semana no máximo a pessoa está apta, até nos mesmos, logo imediatamente, 2, 3 dias, a pessoa está apta a voltar às suas atividades normais, de trabalho, de profissão, etc. Uma boa notícia para o paciente, Boa, né? claro. Então, esses recursos melhoraram muito a utilização do laser, né? Agora, doutor, o senhor que deu uma aula aí pra gente, que acompanhou desde o início, o senhor arriscaria dizer o que esperar aí num futuro mais próximo desses lasers, né? Dos lasers mais modernos, tecnológicos? Realmente, eu acho que a indústria dessa área tem desenvolvido aparelhos novos, a gente vê hoje muita tecnologia avançando de maneira significativa e a tendência é que isso vise sempre melhores resultados, com menores complicações, menores riscos e menores, vamos dizer, dores, menores riscos de complicações. Isso está se aperfeiçoando cada vez mais. Existem técnicas hoje de laser puro e associação de técnicas, lasers que associam radiofrequências. Você faz o laser pulsado, fracionado, ablativo ou não ablativo, associado com uma radiofrequência que vai estimular a flacidez da pele, vai melhorar a flacidez da pele e assim por diante. Então, isso está evoluindo. Eu te falei em tatuagem, eu gostaria de, há 20 anos atrás, sempre que me perguntavam qual é a perspectiva do laser para o futuro, a gente falava a duração de pulso. Essa duração de pulso, eu controlo isso e posso atuar de uma maneira mais vantajosa ou menos vantajosa, dependendo do que eu quero tratar. Vasinhos da pele, hemangiomas grandes. Então, eu hoje, na tatuagem e outras aplicações, a gente tem uma duração de pulso extremamente curta. Eu te falei que o Key Switch é uma duração de pulso, ele dá uma martelada. E essa martelada demora nanosegundos, é uma coisa extremamente rápida. A evolução do que a gente falava há 20 anos atrás seria uma coisa mais curta ainda, uma duração de pulso menor ainda. Aí entrou o quê? O picosegundo. É 100 vezes menor do que o Key Switch nanosegundo. Com isso eu tenho um menor número de sessões. Uma amplidão no tratamento de diferentes pigmentos que não respondem ao laser clássico, que agora está começando a responder. Isso já é realidade. O pico laser já está em funcionamento nos Estados Unidos, muitas clínicas já têm, e alguns colegas aqui no Brasil já têm esses aparelhos que estão sendo utilizados, o pico laser, vamos dizer, com possibilidades de resolver várias outras aplicações de maneira mais curta, menos agressiva, principalmente no caso das tatuagens. Esse é o futuro e isso deve se desenvolver, quem sabe o que vai surgir. Aí vai entrar robótica, vai entrar uma série de coisas. Que venham mais tecnologias, né? O paciente agradece, né? O paciente é melhor atendido e melhor resultados, isso que é importante e principalmente menores complicações, né? Com certeza, e menos dor, então, né, doutor? deixa eu só comentar, o laser é um recurso médico, terapêutico, dermatológico muito, muito interessante, muito valioso. A única coisa, quer dizer, é um recurso que você tem que ter cuidado. As pessoas que vão utilizar esse recurso devem ter sempre cuidado de se preparar, de ter um conhecimento sobre o assunto, poder utilizar esses recursos de maneira muito bem orientada, aprender a mexer com o aparelho, senão o risco de queimar, de complicações, de ulcerar pode surgir no mau uso desses aparelhos, entendeu? Então fica a dica, né, para todos os médicos, né, saber doutor usar Simão? Isso aí. direito, tá bom? Muito obrigada pela sua presença aqui, foi um Eu é que prazer agradeço. entrevistá-lo, sucesso para o senhor, viu? Muito obrigado. Obrigada.